Ora viva, boa noite. Mais de 200 crianças tiveram Natal especial, promovido pelo MPLA, e o 8º Congresso Extraordinário do Partido no Poder começa amanhã em Luanda. Projeto de eletrificação do país através de Lauca pode conferir mais ligações domiciliárias. Jovens angolanos são formados no projeto subtécnico do Namibe para tratar camelos. Vamos informar no Domingo Notícias. Ora viva, boa noite. Começamos com os preparativos do 8º Congresso Extraordinário do MPLA. O encontro vai analisar 2 pontos principais: o projeto tese sobre os 50 anos da independência nacional e os ajustes estatutários. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, assegurou com exclusividade à Rede Girassol que o seu partido vai sair fortalecido deste Congresso. A poucas horas do 8º Congresso do MPLA, são muitas as expectativas. Diferente dos anteriores, este Congresso Extraordinário é apontado como crucial, já que Angola se prepara para comemorar meio século de independência. Em entrevista exclusiva à Rede Girassol, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, falou do que pode vir a ser o Congresso. Vamos ter 2 temas fundamentais para a discussão. Vamos ter uma tese que vai falar sobre o percurso histórico do MPLA nesses 50 anos de independência que vamos comemorar o próximo ano, e vamos também tratar da alteração dos nossos estatutos. Os delegados terão a palavra neste conclave para exprimirem as suas ideias e as suas opiniões. Um dos principais documentos a serem analisados durante o Congresso passam pelos ajustes aos estatutos do MPLA, onde, na última reunião do Conselho de Honra do partido que sustenta o país, o presidente João Lourenço destacou a competência do Congresso para operar tais alterações, conforme estabelecido nos estatutos do partido. Questionada sobre o que se pretende fazer com o ajustamento aos estatutos, a número 2 do MPLA disse o seguinte: Esta pergunta nós vamos respondê-la depois da discussão que nós vamos ter. Não quero adiantar aqui a discussão, até por respeito aos delegados que vão participar neste congresso. No final da discussão, obviamente, nós vamos fazer um balanço do que foi o nosso 8º Congresso Extraordinário. Apesar de não ter revelado a pretensão do ajustamento aos estatutos do partido, Luísa Damião não tem dúvidas de que o MPLA sairá deste Congresso ainda mais forte. Estou em crer que nós vamos sair deste Congresso mais fortalecidos, porque o nosso partido sempre primou pela unidade, pela coesão, e todas as conquistas que nós tivemos até hoje estão assentes na unidade e na coesão do nosso partido. Pelo MPLA passaram várias gerações, cada uma delas fez a sua parte, mas sempre assente na unidade e na coesão. E eu estou em crer que sim, que vamos sair deste Congresso muito mais fortalecidos. Mesmo com a tentativa de impugnação de António Venâncio, o Tribunal Constitucional deu luz verde para o MPLA realizar o Congresso Extraordinário com a agenda aprovada na reunião do Comitê Central. Sobre a iniciativa de António Venâncio, Luísa Damião disse: Este é um assunto que está em tribunal e eu reservo-me a comentar este assunto porque está em sede do tribunal. O 8º Congresso Extraordinário é cotado para ser um marco na trajetória do MPLA, reafirmando seu papel como um dos maiores partidos da África e a sua contínua adaptação aos desafios políticos e sociais. E no Kwanza Sul está tudo preparado para que os delegados da província indicados para o Congresso participem no evento. A primeira secretária provincial, Maraquiosa, fala do grau de preparação e da proposta que o MPLA no Kwanza Sul leva para a reunião. O Kwanza Sul já tem pronta a sua delegação para participar do 8º Congresso Extraordinário do MPLA,
que Luanda vai acolher de 16 a 17 de dezembro. A primeira secretária do MPLA no Kwanza Sul, Mara Quiosa, falou da necessidade de fortificar a governação de proximidade. A questão da governação de proximidade, para mim, é um tema importante, de muita sensibilidade e gostaria de, durante o nosso exercício governativo aqui, que as pessoas retivessem essa informação de trabalho coletivo, de responsabilidade coletiva, de trabalho de equipa, onde, naturalmente, a governadora não faça tudo sozinha, porque ela não vai fazer. Então, é importante que isso fique muito claro. É importante que neste edifício, que é a província do Kwanza Sul, cada filho desta terra, cada cidadão que aqui vive, contribua para alicerçar este edifício. Cada munícipe da nossa cidade, da nossa província, pegue uma pedra, um bloco e coloque na edificação da província do Kwanza Sul. É isso que nós queremos. Não é possível uma pessoa sozinha dar resposta a tudo. Quanto aos dossiês a levar para o encontro dos camaradas, a primeira secretária disse que as propostas estão identificadas e catalogadas. Mara Quiosa fala ainda da importância da preservação dos bens públicos. Eu devo contribuir para a responsabilidade coletiva. E às vezes é com muito pouca coisa. Não permitir, por exemplo, a vandalização dos bens públicos. Porque o mal não é só aquele que vandaliza, é aquela pessoa que omite, é aquela pessoa que vê um bem a ser vandalizado e não denuncia. E nós temos canais próprios para esta denúncia. A denúncia é também uma forma de cuidar deste bem público. O que é um bem público? É um bem de todos nós. Um poste de luz apagado vai criar delinquência no meu bairro. Aquele poste é um bem público, porque eu também vou passar por aquela rua escura. Então eu tenho de cuidar daquela infraestrutura. Na escola, por exemplo, cuidarmos da escola. Por quê? Porque eu hoje tenho 12 anos, eu estou a estudar, eu vou destruir a escola e eu vou sair da escola. Mas o meu irmão em casa, que tem 10, que tem 8, que tem 6, que tem 5 anos, vai estudar nessa mesma escola que você não ajudou a cuidar. Portanto, a necessidade do cuidado dos nossos equipamentos sociais, do cuidado da nossa cidade. Antigamente nós víamos as nossas mães a varrerem à frente da porta de casa. Tem dias que até eu varro a porta da minha casa. Mas hoje, por exemplo, perdeu-se esse valor. Não, eu vou esperar a empresa de recolha de lixo, que é ela que vem a varrer até a porta da minha casa. Então, é preciso mudarmos pensamento, é preciso resgatar alguns valores que, infelizmente, perderam-se no tempo. E mais de 250 crianças do Centro de Acolhimento Luther Rescova, em Viana, beneficiaram de bens diversos. A iniciativa é do partido MPLA e visa proporcionar às crianças do centro um Natal digno. O gesto foi extensivo ao Hospital Materno-Infantil Mãe Jacinta. Uma realidade difícil, mas que todos os dias desafia aqueles que, com o pouco que têm, não poupam esforços para ajudar as várias crianças e, em muitos casos, famílias que aqui chegam em estado de carência em vários níveis. Senhora, faça chuva ou faça sol, é assim que acontece no Centro Luther Rescova, em Viana. O centro, como sabe, acolhe pessoas e as pessoas padecem de todas as necessidades, desde material, desde cosméticos, material higiênico, alimentação. Nós temos o principal provedor e o garante da alimentação tem sido a administração municipal de Viana. É verdade que temos apoios de outras pessoas singulares, não é? Que nos concedem. Sabe que atualmente é impossível quantificarmos disponibilidade financeira versus as nossas necessidades, tudo por conta do centro ainda não ter personalidade jurídica, logo não tem qualquer orçamento. O Centro de Acolhimento Luther Rescova, ao todo, abriga 320 pessoas, onde 260 são crianças dos 0 aos 17 anos. Aqui, muitas delas passam por situações de violência psicológica e física, doenças crónicas, abuso sexual, abandono e outras ainda foram acusadas de feitiçaria. Com o objetivo de prestar apoio e um Natal feliz às crianças, a comitiva do MPLA visitou o espaço, deixando assim material diverso para ajudar os utentes e o centro para que mais pessoas em condições precárias
sejam alcançadas. Temos estado a acompanhar o desenvolvimento deste centro e achamos que deveríamos aproveitar esta época natalícia para fazer uma visita a este centro e prestar solidariedade a estas crianças, também para chamar a atenção aos adultos pelo respeito dos 11 compromissos para com a criança, da valorização e respeito dos seus direitos. É um princípio que o nosso partido, o MPLA, sempre defendeu. O nosso partido, o MPLA, defende também o princípio da solidariedade e do humanismo, e nós quisemos exercitar aqui este princípio, porque entendemos que ser solidário não é dar aquilo que nos sobra, é partilhar o pouco que nós temos. Concursos como culinária, canto e, mais recentemente, o forte incentivo à agricultura, algumas famílias carenciadas desta região aprendem e adotam como fontes para a sua subsistência. Até porque nós já começamos a praticar a agricultura como forma de autossustentabilidade e aqui acertaram, para além dos fármacos que trouxeram e outro material, parece que a vice-presidente fez um estudo minucioso na resposta das principais necessidades que nós de facto padecíamos. No Hospital Materno-Infantil Mãe Jacinta, Luísa Damião defendeu a humanização no serviço da unidade. É muito importante quando nós estamos a tratar com seres humanos, e o que nós vimos é que esta unidade hospitalar está em direção a este princípio, que tem estado a acatar este princípio da humanização no sentido de proporcionar sempre melhores condições aos pacientes que necessitem dos serviços desta unidade hospitalar. A gestão considera satisfatória a visita, embora ainda existam outros desafios por superar. Na unidade, que tem uma média de 15 partos por mês. Precisamos de ter alguns serviços que nós não temos, que é o bloco operatório, e alguns serviços para expandir nossos serviços de consultas externas. A cimeira tripartida, que deveria ter acontecido neste domingo em Luanda, não se realizou pela ausência do presidente do Ruanda, Paul Kagame. O encontro teria a mediação do chefe de Estado angolano e contaria também com a presença do presidente congolês Félix Tshisekedi, e tinha como objetivo avançar com acordos para estabilidade na região dos Grandes Lagos. A cimeira tripartida, mediada pelo presidente da República, João Lourenço, e que contaria com os presidentes do Ruanda, Paul Kagame, e da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, não se realizou devido à ausência do líder ruandês. Estavam em análise 3 acordos principais, já negociados em 99%, mas o impasse na desmobilização do M23 inviabilizou um entendimento entre os dois países. O processo tem sido conduzido pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que após contacto com seus homólogos da RDC do Ruanda, colocou, portanto, um projeto de acordo na mesa para as partes negociarem. O acordo foi negociado a 99%, praticamente, tendo havido entendimentos sobre as questões-chave, que são 3 questões-chave. A primeira questão-chave é a desmobilização, o desengajamento das forças. A segunda questão-chave era a neutralização dos FDLR. E a terceira questão-chave é a questão do grupo M23, com certeza que muitos de vocês dominam. Essa questão, a terceira questão, portanto, que é relacionada com o grupo M23, tem sido objeto de divergência entre as partes, falo da RDC e do Ruanda. Portanto, esse foi o objeto das últimas negociações, o único parágrafo, portanto, que é do acordo, que era preciso negociar a nível de ministros, e sobre o qual os ministros negociaram até muito tarde ontem, não tendo chegado a
a uma convergência de ponto de vista sobre todos os aspectos. O ministro das Relações Exteriores afirmou que as partes concordam em prosseguir com as negociações no processo de Nairobi, mediado pelo ex-presidente queniano Uhuru Kenyatta. O mecanismo deve ser o processo de Nairobi, tal como foi proposto por Sua Excelência o Presidente da República, e aceito pelas partes. A segunda parte, a segunda questão, que é, portanto, a questão da personalidade do mediador. O personalidade do mediador, facilitador, aliás, falo do ex-presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, que com certeza viram aqui, portanto, em concertação com os outros chefes de Estado. O que o facilitador deve fazer relativamente ao tratamento da questão do M23, isso é, fala com uma parte, depois fala com outra e encontra os pontos de convergência, ou então um contacto direto entre as partes. No entanto, divergências sobre as modalidades das negociações levaram ao adiamento da cimeira, ficando a nova data por anunciar. E atendendo esta divergência de ponto de vista relativamente a esta última parte relacionada com a questão do M23, uma das partes solicitou o adiamento da cimeira até que haja, portanto, uma linguagem comum relativamente a esse aspecto que eu acabo de referenciar. O grupo M23 retomou as atividades armadas em 2022, após anos de relativa calma, avançando em várias frentes até se posicionar próximo da cidade de Goma, ocupada por 10 dias em 2012. O Ministério da Energia e Águas quer garantir mais de 200 mil ligações domiciliárias anuais na rede pública de energia elétrica. A garantia é do titular da pasta, que admitiu que o projeto de eletrificação do país, através de Lauca, vai conferir maior conforto às famílias e gerar oportunidades de emprego. A ligação interprovincial dos municípios do Caxiungo, no Ambo, e do Xinguar, no Bié, conhecem agora condições para impulsionar o desenvolvimento social e econômico. Anteriormente, as duas localidades dependiam de grupos geradores e centrais térmicas com capacidade limitada e irregular. Nós passamos aqui no Caxiungo de um período de fornecimento de energia de 4 horas para 24. Como podem ver, isso é um salto muito grande em termos de regularidade no fornecimento de energia. E nunca o Caxiungo teve uma energia proveniente da rede elétrica nacional. O projeto, entregue pelo Ministro da Energia e Águas à comunidade, representa um passo de maior inclusão do governo angolano. O senhor administrador disse-nos aqui que, por exemplo, aqui o Caxiungo tinha 4 horas de energia por dia. Tudo porque ou não tinha combustível ou as máquinas entravam também em exaustão. Ou seja, eletrificarmos o país significa termos uma energia que seja abundante e uma energia que seja barata, ou seja, uma energia que seja sustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. E esse é o nosso grande percurso. Significa que nós tínhamos que fazer cerca de 1.250.000 ligações, ou seja, dará cerca de 250.000 ligações ano. É um grande desafio e um grande esforço financeiro que o país está a fazer. Angola está comprometida com a produção de energias limpas, sendo um país que contribui para a preservação do meio ambiente. A energia produzida por geradores utilizando gasóleo representava cerca de 60% de tudo que o país produzia em termos energéticos. Estamos a mudar para uma matriz mais limpa. Hoje já temos 66% de energia renovável, mais energia hídrica, um pouco de energia solar, e estamos a evoluir, queremos chegar aos 72% ou 73% no final deste mandato. A obra de ligação interprovincial teve o seu início em janeiro deste ano e concluída em dezembro de 2024. Garantir que temos aqui, a partir desta subestação, energia disponível para os próximos anos, já que temos 20 MVAs de potência disponível, que atende os 3 municípios e que terá seguramente condições para atender o desenvolvimento industrial e agropecuário que possa existir nesta região. Até 2027, pretende-se eletrificar todos os municípios
da província do Ambo. O nosso compromisso de até 2027 termos a totalidade dos municípios do Ambo eletrificados. Todos os municípios, com exceção do Mungo, estão já com os contratos celebrados e em 2025 vamos ter aqui um grande desenvolvimento destas obras. Hoje o Ambo, mais um problema fica resolvido e temos certeza que a breve trecho o município da Chicala-Xoloanga também conhecerá a mesma sorte. Este feito, camarada ministro, vem mudar a matriz energética da província do Ambo, tanto que só tínhamos a luz da rede nos municípios do Ambo sede, capital, e do município tanto da Cala. Mas ao longo dos últimos 2, 3 anos, mais municípios foram tanto beneficiados. Vamos fazer agora uma curta pausa. Na sequência, trazemos a nossa análise habitual aos factos que marcaram a semana. Até já. Renovados os votos de boa noite, estamos de volta. O prometido é devido para a análise dos diversos assuntos que foram notícia ao longo da semana. Temos os nossos analistas residentes, Daniel Tendo, economista, e André Mingas, jurista. Boa noite a ambos, bem-vindos. Boa noite, Iracelma. E para nós é sempre um motivo de regozijo por termos aqui e podemos então debitar alguns conhecimentos. Muito bem, vamos começar com o primeiro tema, a cimeira tripartida entre a República Democrática do Congo, Ruanda e Angola, que estava prevista para hoje aqui em Luanda, foi adiada sem data, a pedido de uma das partes. Em causa está a falta de convergência entre a República Democrática do Congo e o Ruanda em um dos 3 pontos do acordo de paz, no caso o M23, a desmobilização do M23. A minha questão é a seguinte, começo por si, Daniel Tendo. Abre-se um novo capítulo neste processo? Bom, sem dúvida, Iracelma, porque esperava-se que este encontro de hoje, ou a cimeira tripartida, pudesse colocar fim a este leque de negociações que o presidente João Lourenço tem liderado, mas com este novo revés, ou com este revés da divergência do ponto de vista metodológico daquilo que deverão ser as formas de negociação entre as duas partes, no caso a República Democrática do Congo e o Ruanda, acaba por abrir obviamente um novo capítulo, porque o grande objetivo aqui é ver de que forma incluir o M23 em toda essa equação de negociações e por estar mesmo sine die, prova claramente que os próximos dias serão decisivos naquilo que serão os novos termos desta negociação. De facto, abre-se aqui o novo caminho por se percorrer entre os dois envolvidos, no caso a RDC e Ruanda, e certamente Angola enquanto a parte que vai congregando todos eles para se chegar a um consenso. Muito bem. André Mingas, esta também é a sua visão? Sem sombra de dúvidas, abre-se aqui um grande precedente dentro daquilo que é a dinâmica das negociações, onde devemos então ressaltar que Sua Excelência Presidente da República, na qualidade de mediador oriundo ou indigitado pela organização ou melhor, pela União Africana. União Africana, obrigado, pela União Africana. No entanto, vai fazendo esforços que se consideram necessários para aquilo que é o estancamento do conflito que vai acontecendo aqui no Congo. É verdade que, sem sombra de dúvidas, e é necessário aqui sublinharmos, é a segunda vez que, no entanto, o Ruanda acaba não aparecendo numa cimeira que seria importante. É necessário aqui escalculizarmos que este encontro que estava marcado para hoje, sem sombra de dúvidas, traria uma outra dinâmica na resolução deste conflito. E levanta-se aqui um grande desafio, não só para o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na qualidade de mediador, tal como o próprio ex-presidente Jomo Kenyatta. Uhuru Kenyatta, no caso. Uhuru Kenyatta, no caso. É verdade, vem, no entanto, com o objetivo de poder, então, ajudar nessa questão da mediação. Outra nota importante a sublinhar é o facto de
as partes deverem reger-se pelo princípio da boa-fé e, sobretudo, olharem para aquilo que são os valores universais a defenderem, e, sobretudo, a causa essencial, que é a questão dos direitos humanos, e estancarem então a violação dos direitos humanos. Este impasse reflete a necessidade de se engajar nas negociações de paz. O M23, em instantes, André Mingas falava sobre os desafios que este novo capítulo vai trazer, não só para o presidente enquanto mediador, mas também para o facilitador, neste caso o ex-presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. Será uma tarefa fácil? Que desafios é que, eventualmente, tanto o mediador, no caso o Presidente da República, João Lourenço, e o facilitador poderão encontrar ao longo deste novo capítulo? Existe uma nota aqui muito importante e é necessário começarmos a esmiuçar, de facto, os quês ou os porquês do que vai acontecendo aqui no Congo. É verdade que existem muitos interesses não propriamente inconfessos, que já foram descobertos, que é, no entanto, os elementos dos recursos naturais que o Congo tem. Ora, deverá ser feito cada vez mais esforços sucessivos e efetivos a fim de trazer à mesa de negociação esses grupos rebeldes que, no fundo, com as devidas aspas, acabam representando outros interesses verdadeiros nessa ala, porque eles são o braço armado. Existe uma outra vertente, que é a vertente econômica ou economicista, que está por detrás dessas questões. É necessário, e aí eu levantar a questão, de que é necessário que estes grupos, estas partes, percebam, sem sombra de dúvidas, que devem valorizar ou colocar em sede da discussão a preservação dos direitos fundamentais, sobretudo dos direitos humanos, que se sobrepõem a interesses econômicos e, sem sombra de dúvidas, encontrarem uma forma, um denominador comum para que se continue a explorar esses recursos naturais, mas de forma que se consiga então estancar aquilo que são a violação dos direitos humanos. É verdade que queremos acreditar que Sua Excelência Presidente da República, já dando conta desta dinâmica, sem sombra de dúvida, há de enxertar contactos essenciais e necessários com o objetivo de que as partes consigam vislumbrar e defender aquilo que são direitos universais. Daniel Tendo, uma vez que o Governo da República Democrática do Congo rejeita negociar diretamente com o M23 por considerá-lo um grupo beligerante que tem causado instabilidade no seu país, isso torna o processo mais complexo ou aqui vai exigir uma ginástica, se podemos assim dizer, do facilitador? Sim, obviamente que o facto de o M23 ser visto e tido como um grupo beligerante não tem a qualidade de Estado, e eu penso que é daí onde vêm os fundamentos que são devidos da República Democrática do Congo, até porque é das partes mais lesadas, se não a parte mais lesada em toda essa equação, de não querer negociar. Daí a necessidade de termos um facilitador, e eu penso que o ex-presidente Uhuru Kenyatta é uma figura com bastante experiência, daí ter reunido consenso entre todas as partes para o fazer. Eu penso que do lado de Angola não terá tanta dificuldade, porque até agora todas as ações que têm se levado a cabo pelo presidente João Lourenço acaba por reunir consenso tanto de Ruanda como da RDC. Do lado do facilitador, obviamente, tal como o ministro frisou, terá que se determinar a natureza da metodologia, se será chamar todas as partes ou então uma negociação tete-a-tete em que o facilitador vai até as partes para encontrar consensos e depois de criar uma estrutura ou uma plataforma mais alargada em que todos estejam presentes. Daniel Tendo, o ministro das Relações Exteriores disse hoje que o acordo de paz já foi negociado a 99%. Está aqui, claro, avanços e também a vontade das duas partes em estabelecerem o acordo de paz. Temos aqui elementos substanciais para continuar a sonhar com a paz no leste da República Democrática do Congo? Sim, há elementos. Daí eu ter dito que a metodologia que se encontrou reúne consenso entre as partes. E o ministro fez questão de realçar isso, 99%. E o elemento que está a criar aqui algum irritante entre as partes é exatamente o posicionamento do M23. Como trazer o M23 em toda essa equação e também olhar
eventualmente, as exigências do próprio M23. O Ruanda tem uma posição sobre o M23 e a República Democrática do Congo tem outra posição sobre o M23. É daí onde vem a divergência. É daí que toda essa metodologia, obviamente, que tem elementos para dar seguimento a isto, mas será fundamental o papel aqui do facilitador em ouvir também ou trazer o M23 em toda essa equação. Porque eu penso que todo o caminho foi feito, 99% é suficiente. Obviamente que este 1% pode trazer aqui um revés, mas eu acredito que com a experiência do facilitador, o posicionamento de Angola, acredito estar acautelado e principalmente porque o presidente Tshisekedi vai mostrando sempre sinais de alguém que quer negociar e de quer ver fim a todo esse processo conflituoso. Muito bem. Entre Mingas. Gostava mesmo, só para crescer, que é necessário que os Estados, sobretudo, tenham a chamada cultura da paz. A cultura da paz é uma cultura universal e, no entanto, é necessário que se possa, de forma efetiva e sucessiva, continuar a defender os interesses universais. Sublinho, estou a falar de direitos humanos. Ora, dentre os aspectos que têm a ver, e quando eu falo de direitos humanos, falo essencialmente sobre o direito à vida, não é? Que, embora existam esses conflitos, muitas das pessoas estão a ser violadas os seus direitos fundamentais. Nesse interim, é necessário que estes grupos que estão nessa zona sejam chamados de forma efetiva à razão. E aqui não o só o M23, como também outros grupos que atuam no leste da República Democrática do Congo. Sem sombra de dúvidas. E daí a necessidade dos mediadores conseguirem criar um discurso de persuasão e de dissuasão daquilo que é a forma, o modus operandi dessas organizações e, sobretudo, chamar a atenção que muitas dessas atitudes violam os direitos humanos e são atitudes tomadas como terroristas. E é necessário dizer que, a nível da dinâmica ou de etnogeografia política, geografia a nível do mundo, existem os direitos fundamentais e esses são consideradas condutas criminosas que, sem sombra de dúvidas, havendo necessidades, serão então despoletados mecanismos essenciais para pôr cobre a essa situação. De forma coerciva, se não houver um entendimento sobre as partes. Seguimos já para o próximo tema. Arranca amanhã o 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Os camaradas têm carta branca para avançar com o Congresso depois do Tribunal Constitucional ter indiferido a providência cautelar interposta pelo militante António Venâncio. Na agenda deste Congresso, 2 pontos: os 50 anos de independência nacional e os ajustes aos estatutos do MPLA. Daniel Tendo, o que é que podemos esperar deste conclave que começa já amanhã? Correto. Bom, primeiro, é um congresso, não obstante ser extraordinário, que tem consigo uma importância tendo em conta o contexto político, social e econômico do país. Daí chamar essa atenção toda da própria sociedade e também por ser o MPLA, o partido no poder, governa o país há mais de 40 anos, obviamente cria todo esse interesse da sociedade. Bom, quanto aos 2 pontos, o primeiro ponto sobre aquilo que deverá ser a reflexão dos 50 anos de governação, o que nós, enquanto sociedade civil, esperamos do partido MPLA é uma abordagem sincera e verdadeira daquilo que tem sido a ação governativa ao longo deste período todo. Nós sabemos que tudo o que acontece, tanto de positivo como de mau, enquanto ação governativa, o MPLA tem responsabilidades por ser o partido no poder. Então, o que esperamos é que este congresso seja, de facto, uma plataforma em que os camaradas tenham a capacidade de trazer ao de cima um conjunto de situações que acabam por afetar a sociedade, bem como também olhar os pontos positivos ao longo destes 49 anos de governação. Quanto ao segundo ponto, este continua, obviamente que nós, enquanto sociedade civil, não temos, de facto,
o conteúdo do que poderá ser os tais ajustes estatutários, mas eu penso que o MPLA entende que nesses 68 anos de existência e governação de quase 50 anos, faz todo o sentido adaptar mais uma vez, e por isso eu frisei que o contexto atual político-econômico é extremamente desafiante, e o MPLA entende que há toda a necessidade de fazer ajustes a nível do Estatuto para se adequar ao atual contexto político e econômico. Muito bem. André Mingas, o presidente do partido MPLA, João Lourenço, avançou muito recentemente que vai aproveitar também este Congresso Extraordinário para debruçar-se sobre a atual situação do país. Qual é a sua expectativa deste Congresso Extraordinário do MPLA? A expectativa de um Congresso com essa dimensão e de um partido com esta dimensão, um partido-Estado, necessariamente traz-nos à luz ou à necessidade de, no entanto, debater de forma realística, objetiva, aquilo que são as verdadeiras necessidades da população. Ora, é uma nota importante que é um congresso que é interno, mas estamos a falar de um partido que é partido-Estado, que, sem sombra de dúvidas, deve analisar aquilo que é a sua organização interna para poder contribuir de forma efetiva e sucessiva naquilo que é a dinâmica e a política do desenvolvimento econômico e social, claro, olhando sempre para aquilo que são as necessidades mais candentes, mais objetivas que a estrutura, o tecido social vai vivenciando. E nós esperamos, né, criamos a expectativa que, no entanto, sejam discutidos temas como a fome, a questão da pobreza, o combate à corrupção, bem como outros males, mas que não se fique pura e simplesmente na discussão. Que saiam daí resoluções objetivas para poder então mitigar esses fenómenos sociais que não só Angola sofre, mas aqui o caso específico para Angola consigamos, através destas deliberações, dessas questões finais ou resultados da discussão, se possa então mitigar de forma efetiva aquilo que são os problemas mais candentes. Os ajustes aos estatutos do partido têm estado a merecer várias análises, como o Daniel Tendo fez questão de frisar, embora o MPLA até o momento não tenha avançado quais os artigos deverão ser ajustados, algumas vozes da nossa sociedade apontam para o artigo 120. Caso seja este, vai abrir portas para a bicefalia. Que implicações, André Mingas, é que isto poderá ter no seio dos camaradas? Eu gostava de começar essa narrativa da seguinte forma. Tendo em conta aquilo que são os desafios, aliás, existe essa questão da necessidade de contextualizarmos a questão do tempo e os desafios em cada tempo. Ora, entendemos nós que, havendo essa devida, essa alteração ao estatuto propriamente nesse artigo, sem sombra de dúvidas, o MPLA deve entender que, no entanto, de acordo aos desafios que se afiguram no tempo odierno, deve então fazer essa devida alteração. Agora, olhando para aquilo que é a questão que me coloca, o que é que pode trazer? Nós estamos a falar de um partido que é um partido-Estado. Sendo um partido-Estado, com as atribuições e as responsabilidades, e aqui quero apegar-me naquilo que foi a retórica do ilustre doutor Daniel, quando dizia que é um partido-Estado e parte daquilo que é o passivo e o ativo da forma de governação incumbe sempre ao partido. Nesse sentido, o que é que vai trazer? Vai trazer cada vez mais a responsabilidade, e aqui com as devidas aspas, a responsabilização ao partido. Neste sentido, o sentido e o fenómeno da bicefalia, no fundo, só vai acabar trazendo mais responsabilidades para o partido e, sobretudo, nesse sentido, o partido deve organizar-se ou reorganizar-se no sentido de fazer cobre ou responder cabalmente àquilo que são os anseios da população. Muito bem. Daniel, também quero ouvir a sua opinião sobre isto. Correto. Uma vez que se prova de facto que o artigo 120 do Estatuto será o que deverá merecer essa apreciação, esse ajuste, e essencialmente trazendo aqui essa hipótese da bicefalia,
Isso vai exigir da parte dos camaradas uma maturidade política fora do normal. Por quê? Daí eu ter realçado sempre o contexto político e econômico. Por quê? Porque nós já vivemos um período, um momento semelhante a este, em que, quando o presidente João Lourenço assume o poder em 2017, vivíamos um período de bicefalia, em que tínhamos o presidente José Eduardo dos Santos como presidente do partido e o presidente João Lourenço como presidente da República. Acha que não será possível essa coabitação não foi saudável naquele contexto. Surgiram os lourencistas, eduardistas, criou-se ala. Daí eu apelar a essa questão da maturidade política. Porque, assim, na senda da despartidarização do Estado, uma medida como esta faz todo sentido. Nós temos, por exemplo, reiterado que o primeiro secretário provincial não deveria ser o governador provincial, o secretário a nível do município, no caso do partido MPLA, que governa, não deveria ser o administrador, que existisse essa separação, porque um devia estar focado essencialmente na governação, olhando aqueles que são as necessidades elementares, e o outro teria uma natureza essencialmente política. Mas não, olhando o contexto e a forma de como as coisas têm acontecido a nível do próprio partido MPLA, daí ter despertado essa curiosidade da própria sociedade por entenderem que no passado a coisa não correu bem, não foi possível essa coabitação. O presidente João Lourenço, na altura, teve que automaticamente ser o presidente do partido para ter essa dupla função do partido e da República, e daí percebeu-se que o presidente João Lourenço tinha mais liberdade para o efeito. Daí ter esse contexto, esse momento muito intenso naquilo que é a percepção dessa questão. Mas, como disse, com mais maturidade política será possível essa coabitação entre um presidente do partido e um presidente da República. Seguimos já para o terceiro tema. Vamos olhar para a situação da Síria. Uma semana depois da queda do presidente sírio, o país já tem um novo primeiro-ministro, Mohamed al-Bashir, que vai ficar na gestão interina da Síria até março do próximo ano. Mohamed al-Bashir promete estabilidade e calma no país. André Mingas, começo por si neste tema. Será uma tarefa fácil para o novo primeiro-ministro? Na realidade é uma tarefa bastante difícil. Por quê? Difícil tendo em conta o contexto e olharmos para aquilo que é a situação geográfica da própria Síria, os próprios interesses internacionais ou externos. Estamos a falar de países como os Estados Unidos, Israel, estamos a falar da própria Rússia e vários outros estados que têm muito interesse naquele território e, sobretudo, não é só uma questão de interesse. Têm forças no campo das operações, e estamos a falar que é um país que, apesar dessa tomada de posse, não é, está a vivenciar nesse preciso momento ataques de Israel. Israel teme que esse grupo armado, no entanto, se organize e consiga manter posição contra as suas fronteiras. Nesse interim, é necessário aqui chamar a atenção que manter aquilo que é a ordem, a paz, a segurança dos próprios cidadãos sírios acaba sendo um desafio gritante, na perspectiva de que será então necessário que se abram várias dinâmicas de diálogo e, sobretudo, se consiga de forma efetiva manter as estruturas administrativas e reativar rapidamente as questões das relações internacionais para que se possa, então, fazer protocolos a nível dessas organizações e, sobretudo, com esses Estados. Estou a falar dos Estados Unidos, estou a falar da Rússia, estou a falar da necessidade de se estabelecer agora já uma dinâmica de acordos para se poder, então, estancar aquilo que tem sido o constante bombardeamento do próprio Estado israelita sobre a Síria. Então, são muitos desafios, a própria necessidade da defesa dos direitos fundamentais, direitos humanos dos sírios e não só, e preservar até os estrangeiros que, no entanto, estão no território sírio. Então, é uma salada, se permitam a expressão, de vários desafios que o atual primeiro-ministro terá. Daniel Tendo, o líder do movimento rebelde que derrubou o governo sírio, Abu Mohamed al-Jolani,
também garantiu que o país não voltará a ter uma outra guerra. Olhando para aquilo que também já foi dito pelo André Mingas, a ofensiva que Israel ordenou vai fazendo melhor em território sírio após a queda do presidente sírio. Acredita que o país poderá não ter um outro conflito? Como é que depois se resolve esta situação, quando já se vai ocupando espaços ou territórios sírio por países vizinhos? Certo. É tudo muito imprevisível e tudo muito incerto, porque o Mingas usou o termo salada, eu usaria um caldeirão de desafios, não é? Porque a Síria é um dilema. Primeiro, o realce aqui é o facto de, quando países como este têm uma ditadura de mais de 50 anos, aquilo acaba por ser um Estado mais personalizado do que propriamente o Estado westfaliano de 1648, não é? Ou seja, as medidas de resolução não serão tão fáceis, porque há um conjunto de interesses dentro do próprio território sírio. Este movimento que desencadeou o fim do regime de Bashar al-Assad é um movimento também beligerante, é tido a nível das Nações Unidas e dos Estados Unidos da América como um grupo terrorista, porque o HTC é uma fração que sai da Al-Qaeda, ou seja, não obstante de deixar cair uma ditadura, o mesmo também não é isento de críticas e de uma mancha negativa da própria comunidade internacional. Daí trazer essa questão da imprevisibilidade. Dificulta este processo. O que dificulta a natureza em si do mesmo, não obstante de o mesmo afirmar que é tudo em prol de uma Síria livre, da liberdade dos sírios, mas ainda assim isso vai despoletar alguns grupos rebeldes regressarem na Síria para também reivindicarem a legitimidade, reivindicarem a ocupação do espaço. É daí onde poderá, obviamente, surgir outros conflitos que poderão prolongar ainda mais esse processo de estabilização do território sírio. Então, portanto, eu espero aqui, para o caso da Síria, esse clima de imprevisibilidade e incerteza, tendo em conta os desafios que estão aí enraizados, os Estados Unidos da América, a Rússia, a própria o próprio Israel, o Irão. Então, há muitas forças por dentro, há muitos grupos beligerantes e considerados terroristas a nível das próprias organizações internacionais que a esta altura, com o fim de Assad, poderão regressar. Isso vai criar ainda mais um conjunto de frições, isso de natureza militar, e depois poderemos ter outras frições de natureza humanitária. Poderá mudar o quadro que está a descrever nesta altura? Bom, o consenso e o sentido patriótico deve falar mais alto neste sentido. Se de facto estiverem alinhados o primeiro-ministro com o líder do movimento rebelde que desencadeou esta intentona contra o regime Assad, e se de facto a comunidade internacional, os Estados Unidos da América, o Israel, penso que a Rússia nessa altura não terá muito o que dizer, porque estrategicamente a Rússia está a recuar, não obstante de manter uma ou outra base, mas está a recuar. É como se, e é aí onde eu quero chegar, que a comunidade internacional deixe os sírios resolverem o conflito em si. Na eventualidade de não se chegar a um consenso, aí sim, talvez poderíamos ver a comunidade internacional. Mas quando eu falo aqui da comunidade internacional, que seja a própria Organização das Nações Unidas a intervir e não necessariamente os países, porque os países têm outros interesses, muitas vezes inconfessos, que acabam por perturbar mais ainda o clima de paz que muito se espera no território sírio. André Mingas, só mesmo para terminar, crescer essa dinâmica, era no sentido, e aliás surgiu-me isso agora, se olharmos para aquilo, olharmos para a história do próprio Estados Unidos, o que é os Estados Unidos, naquele período mais ou menos vivia-se essa dinâmica. Aliás, é necessário fazer o contexto histórico. Por que é que eu trago à alusão isto? Pelo facto de haver a necessidade de, embora havendo vários grupos, não é, de expressão agora na Síria, é necessário que haja uma ideia única. E o doutor Daniel traz aqui a questão de haver a ideia do patriotismo.
um interesse fundamental dos sírios e que seja de iniciativa dos próprios sírios, e a comunidade internacional, sobretudo as Nações Unidas, os Estados Unidos, a própria Rússia, a China, estou a falar aqui dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, fiscalizem pura e simplesmente aquilo que são as atitudes ou as ações que violem os direitos humanos, mas que deixem os sírios resolver aquilo que são os seus problemas e que se possa, de forma sucessiva e efetiva, trazer então um diálogo mais abrangente sobre a ideia de nação, de Estado, e, sobretudo, no sentido da nacionalidade, para que possa, então, defender aquilo que são os interesses dos sírios em seu próprio solo pátrio. Muito bem. André Mingas, Daniel Tendo, vou agradecer a vossa presença no Domingo Notícias de hoje. Boa noite e até a próxima. Obrigado, Iracelma, e estamos juntos. Muito gosto. E nós já continuamos a informá-lo no Domingo Notícias, no âmbito do programa de arborização de Luanda. A administração municipal realizou neste domingo uma mega campanha de plantação e manutenção de árvores em algumas zonas da cidade. O objetivo é garantir estabilidade climática, melhoria do ar e redução da poluição, compromissos assumidos por Angola na Cimeira do Clima. Apesar da intensa chuva que caiu sobre Luanda, o trabalho de arborização não parou. Foram 3.500 árvores plantadas na manhã deste domingo em diversas artérias da cidade, celebrando assim os 12 meses do programa de arborização de Luanda. Estavam mobilizados mais de 2.000 munícipes. A campanha de arborização e manutenção de árvores começou no Largo do Soweto, em frente ao Cine Atlântico, seguiu-se para a Rua João Paulo II, no Largo das Escolas, e depois na Avenida Pedro de Castro Vando Neiloi, Samba, e terminou na Rua Luigi Nhakonda, no distrito urbano do Sambizanga. Hoje estamos a celebrar 12 meses do PAL, o programa de arborização de Luanda, lançado pelo governo provincial de Luanda a 15 de dezembro de 2023. E a chuva só vem abençoar naturalmente, porque vamos plantar mais de 3.500 árvores aqui no município de Luanda e, consequentemente, fazer a manutenção das árvores já plantadas. Nestes 12 meses do PAL, nós plantamos já mais de 18.000 árvores. Este dado de árvores já plantadas apresenta apenas número, porque, na prática, pode não chegar aos dados avançados devido a inúmeras vandalizações que estas plantas têm sofrido, uma situação que preocupa a administração e que atrasa com os objetivos do governo na corrida do alcance à estabilidade climática. Não só a vandalização, como também o furto das árvores. Vamos continuar a sensibilizar. Contamos com os nossos parceiros, contamos com as igrejas, com as associações, com as comissões de moradores em todo esse processo. A arborização é um tema mundial e o governo de Angola tem assumido grandes compromissos e, aliás, tem sido distinguido no mundo por causa da sua preocupação, o seu investimento nas questões de prevenção climática. E nós, enquanto administração local do Estado, não poderíamos ficar a leixo. Temos que contribuir neste processo e é o que estamos a fazer aqui hoje. O distrito urbano da Samba é dos que apresenta maior cuidado das plantas. A responsável da administração, Maria Pedreira, conta o segredo. É vontade, é força. Trabalhamos com a sociedade civil, as escolas, as igrejas, não é? Que é a sociedade civil, a comissão de moradores, os nossos funcionários, a polícia, a fiscalização. É um trabalho de todo, de um grupo que pertence à nossa administração. Nós temos regado sempre, dia sim, dia não, nós regamos porque nós temos um caminhão de água e esse caminhão faz a distribuição nas nossas motos, nas motos que o governo da província de Luanda cedeu a todos os distritos e vamos fazendo a rega todos os dias, por isso é que elas estão assim. Até 2027, o governo prevê plantar mais de 1 milhão de árvores em toda a extensão da província de Luanda e 101.000 árvores no município sede. O objetivo é colocar Luanda entre as cidades mais arborizadas de África e garantir estabilidade climática, melhoria do ar e redução da poluição, compromissos que Angola assumiu na última cimeira sobre alterações climáticas, um contributo em proporcionar conforto ambiental no mundo.
O Museu Regional da Huila recebeu mais de 3.000 visitantes de janeiro a novembro deste ano. Na sua maioria, os visitantes são estudantes. O Museu Regional da Huila recebeu mais de 3.000 visitantes de janeiro a novembro deste ano, entre os quais 288 estrangeiros. A diretora interina do museu, Marcelina Yange, refere que os visitantes foram maioritariamente cidadãos nacionais, com realce para estudantes de vários níveis de ensino, em busca de conhecimento sobre os usos e costumes da região sul do país. De janeiro a novembro, recebemos um total de 3.847 visitantes. 3.559 nacionais e 288 estrangeiros. Os visitantes que mais visitam, maior parte são os nacionais e a camada estudantil é que mais visita o museu. Vem em busca do conhecimento daquilo que são os usos e costumes dos povos da região sul de Angola. O Museu Regional da Huila foi inaugurado em 1957. Tem 1.577 peças etnográficas das categorias de pastorícia, caça, instrumentos musicais, agricultura, pesca, olaria, cestaria, adornos, vestuário, poder e crença. O Museu Regional da Huila controla 1.577 peças, das quais mais de 250 peças em exposição. A responsável sublinha que as peças expostas no museu são todas de grande interesse dos visitantes, sendo a cabaça batedeira e a maqueta ou umbo, que representa o homem polígamo, as que mais despertam curiosidade. Os objetos no museu são todos apreciados pelos visitantes, porque os objetos retratam da história, levam consigo uma informação, retratam da vivência dos povos. Vou aqui destacar a cabaça batedeira e a maqueta, que é a representação do homem polígamo. Atualidade fora de portas, o Parlamento sul-coreano votou a favor da destituição do presidente Yoon Suk-yeol. E na Grécia, 5 pessoas morreram depois do naufrágio de uma embarcação. Siga o compacto internacional. 5 migrantes morreram depois do barco de madeira onde seguiam se ter virado ao largo da ilha de Gavdos, no sul da Grécia. A informação foi avançada pela Guarda Costeira. Muitos estão ainda desaparecidos. As operações de busca continuam. 2 navios costeiros, navios da Guarda Costeira, um helicóptero da Força Aérea e também um helicóptero da Marinha foram enviados para o local. De acordo com informações postas a circular, uma pessoa foi retirada morta do mar e 39 outras foram resgatadas e transportadas para Paleochora, um município de Gandanos Selinos. Pelo menos 40 pessoas estão desaparecidas, uma vez que, de acordo com os primeiros testemunhos de pessoas resgatadas, 80 pessoas estavam a bordo do barco. 2 petroleiros russos ficaram gravemente danificados por uma tempestade no Estreito de Kerch, derramando petróleo e desencadeando uma operação de resgate de emergência. Segundo as autoridades, o petroleiro Vogonov 212, que transportava uma tripulação de 13 pessoas e uma carga de fuel óleo, encalhou e teve a sua proa arrancada. Um membro da tripulação morreu, enquanto os outros 12 foram resgatados. As autoridades disseram que os danos foram causados por condições climatéricas severas. Um segundo navio-tanque, um Volgonov 239, também foi danificado pela tempestade e ficou à deriva na mesma área com 14 tripulantes a bordo, segundo o Ministério das Situações de Emergência. A Assembleia Nacional da Coreia do Sul votou no sábado a destituição do presidente Yoon Suk-yeol pela imposição da lei marcial no dia 3 de dezembro. Foi a segunda votação da Assembleia sobre a moção de destituição de Yoon. No passado sábado, o presidente sobreviveu à destituição, depois da maioria dos deputados do partido no poder ter boicotado a votação. Desde então, alguns deputados do partido no poder popular anunciaram sua intenção de votar a favor da destituição de Yoon numa segunda volta, à medida que os protestos públicos contra Yoon Suk-yeol se intensificam e a sua popularidade. Vamos ao segundo intervalo da noite. Daqui a pouco tem desporto para ver. O intervalo é curto. Até já.
Voltamos já com o desporto. Vamos primeiramente falar sobre a Taça Nelson Mandela. A formação do Bravos do Maquis recebeu e venceu o Constantino da Argélia por 3-2, em partida a contar para a terceira jornada da competição. Célio Zua foi o homem do jogo ao marcar o golo que deu vitória à equipa da província do Mochico. O atleta de 21 anos fez menos de 10 minutos em campo. Com este resultado, o Bravos do Maquis assume a liderança do grupo A, da fase de grupos da Taça Nelson Mandela, com 6 pontos, os mesmos pontos que o adversário de hoje, o Constantino da Argélia. Ainda sobre a Taça Nelson Mandela, o Desportivo da Lunda Sul perdeu no estádio 11 de novembro diante do Stellenbosch da África do Sul por 1-0 e deixa-se para o último lugar da tabela classificativa. Uma partida pouco anímica foi protagonizada pelas duas formações. De um lado, o Desportivo da Lunda Sul, que mesmo a jogar em casa, perdeu algumas oportunidades de pelo menos marcar 2 a 3 golos. E do outro lado, um Stellenbosch da África do Sul, que veio para já com uma lição bem estudada do adversário. Na primeira parte, por exemplo, a formação da província da Lunda Sul fez de tudo para conseguir pelo menos visar a baliza, mas sem qualquer sucesso. Já na segunda parte, o duelo ganhou mais vida e cor, com os sul-africanos a chegarem com grande perigo à baliza da equipa da Lunda Sul. Porém, também sem qualquer sucessos, o cenário mudou mesmo logo ao cair do pano, com um golo do sul-africano Devin Titus a jeito de ponta de lança. 1-0 foi o resultado final. O Desportivo da Lunda Sul agora é o último colocado da tabela classificativa com 1 ponto, ao passo que o Stellenbosch da África do Sul é o penúltimo colocado com 3 pontos no grupo B. E vamos agora à análise da jornada 14 do Girabola com o comentarista desportivo Cheo Carralo. Cheo, boa noite, bem-vindo ao Domingo Notícias. Vamos começar com o jogo de destaque desta jornada número 14. O 1º de agosto, o Iliete de Benguela. O 1º de agosto que escorregou hoje em Benguela e continua na terceira posição, ao passo que o Iliete reforçou ainda mais a segunda posição e cada vez mais próximo do líder deste Girabola, o Pedro de Luanda. Exatamente. Boa noite, Iracelmo. Boa noite, telespectadores. É bem verdade que o 1º de agosto passou por momentos difíceis na província de Benguela em relação àquilo que foi a disputa dos 3 pontos, mas o Iliete assumiu liderança dentro do comando desta partida, marcou muito cedo, criou condições para não ser ultrapassado pelo adversário. Aliás, Zé Camaral é um especialista nesse tipo de situações e blindou o seu resultado a favor, naturalmente, mais 3 pontos, que deixam o 1º de agosto um bocadinho lá para trás em relação às contas com o Iliete e chega muito próximo ao Petro de Luanda, ou melhor, com vantagem de um ponto. É um sinal de que poderemos ter surpresa nas próximas jornadas, olhando para esta concorrência entre o 1º e o 2º lugar? Sim, vamos ter concorrência grande, atendendo o facto de que as equipas ponta final da primeira volta conseguem aqui mostrar consistência, inclusive alguns plantéis já respondem pela positiva, principalmente este do Iliete, que algum tempo atrás ficou difícil o encaixe do número de jogadores que o Zé Camaral levou para a equipa, ou respondem a nível do balneário, respondem com resultados positivos e daí a mostra. Agora é preciso fazer um plano diferente em relação à primeira volta. Sabemos que a equipa do Iliete, no seu todo, tanto direção como equipa técnica, não assumem a possibilidade de serem campeões nacionais, mas sabe que isso normalmente faz parte daquilo que é a reserva de informação a nível dos plantéis, a nível das equipas, mas é um Iliete que dentro do seu investimento conseguiu se mostrar ou se mostra como um candidato ao título. As outras equipas com um andamento muito menos acelerado procuram condições no sentido de se encaixarem a nível da tabela de classificação, umas para não descer, outras para terem um posicionamento diferente em relação à época passada. Vamos olhar também para as equipas angolanas na Taça Nelson Mandela. Hoje, 2 jogos da terceira jornada desta competição. Tivemos uma equipa que saiu-se bem, estamos a falar do Bravos do Maquis. O mesmo não se pode dizer do Desportivo da Lunda Sul.
Exatamente. Em relação ao Bravos de Maquis, sabemos que é uma equipa que começa a fazer aqui um percurso diferente. Aliás, ficou algum tempo fora desse tipo de provas. Conseguiu fazer um levantamento bom em relação àquilo que poderia ser o desafio deste final de semana. Aliás, vem com uma vitória folgada e isto dá, digamos, dá algum enquadramento em relação à possibilidade de ter mais resultados positivos. Começa aqui a alargar a possibilidade de acreditarmos num Bravos de Maquis goleador. Essa é a segunda vitória com 3 golos a favor da equipa do Bravos de Maquis e deixa também uma certa vontade para este conjunto. Daí que acabamos por deixar de lado a tal possibilidade de Constantino da Argélia ser um adversário temível, mas assim respeitar o Bravos de Maquis, que soube criar condições no sentido de contrariar este forte adversário. E assumir a liderança também do Grupo A. Com certeza 6 pontos e um bom número de golos já dentro destas 2 jornadas. Isto pode de alguma forma inibir os seus adversários e naturalmente trazer um Bravos de Maquis muito forte, com uma história diferente em relação às outras vezes que participou de uma prova da CAF. Muito bem. E o que dizer do Desportivo da Lunda Sul? Olha, o Desportivo da Lunda Sul é uma equipa que começa aqui a ganhar um outro espaço dentro das suas responsabilidades, porque nós tivemos um Desportivo da Lunda Sul formatado para o girabola, acabou por chegar nos lugares cimeiros da tabela de classificação à época passada e daí também o adicionado de responsabilidades a nível da África, uma vez que está a participar na Taça Nelson Mandela. Falta aqui alguma preparação desta equipa? Exatamente, é normal acontecer a essa altura porque nós não podemos pedir resultados imediatos e sobretudo positivos por parte da equipa do Desportivo da Lunda Sul. Estão a construir um plantel, mesmo a nível do balneário houve um encaixe de jogadores na condição de aquisição, podemos assim considerar, e não propriamente reforço, e estes também têm contacto pela primeira vez a nível dessas competições africanas. Falo propriamente dos brasileiros que fazem parte da equipa do Desportivo da Lunda Sul. Isto vai levar algum tempo. Agora, os resultados aparecem. É uma equipa que, na tentativa de fazer um bom jogo, pôde perder a partida e na procura do encaixe melhor em relação ao conhecimento do adversário, pôde ultrapassar esse adversário. Daí que, quando falamos da equipa do Desportivo da Lunda Sul, vamos ter em linha de conta que o fator surpresa também pode acontecer em várias partidas. Cheo Carralo, muito obrigada por marcar presença no Domingo Notícias. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Iracelma. Boa noite, telespectadores. O desporto a encerrar esta edição do Domingo Notícias. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Tudo dito, tudo contado. Boa noite e até ao próximo domingo.